Raízes fortes é o segredo para qualquer planta desenvolver, crescer, brotar, multiplicar e florescer. E para isso acontecer, elas precisam estar confortáveis num substrato bem drenante, bem aerado. Então vou deixar a dica para você de como fazer um substrato caseiro, que eu consigo fazer aqui sem gastar nada, né? Sem comprar nada. E ele ajuda as plantas a enraizar bastante e também a desenvolver tudo que elas precisam desenvolver: brotação, floração, crescimento. E também vou atender o pedido aí da amiga inscrita no canal, a Isabel. Ela colocou assim: dicas ótimas, como sempre. Marcos, ouço falar em perlita e palha de arroz carbonizado no substrato. Onde moro, não acho. O que me indica para substituir? Faz um substrato caseiro, por favor. Então pode ser que você também que está assistindo tenha o mesmo problema da Isabel, dificuldade em achar na cidade que mora aí palha de arroz carbonizado, perlita, né? Então eu vou fazer esse vídeo hoje aqui para você. Porque aqui no nosso cultivo, quando nós começamos, a gente também teve muita dificuldade em encontrar perlita e palha de arroz carbonizado. Então, esse substrato que eu vou fazer para você hoje, ele vai ajudar você nessa parte aqui, ó, na parte do enraizamento. Eu retirei algumas plantas aqui do substrato que eu plantei para mostrar para você, ó, que eu podei essas plantas aqui há mais ou menos 15 dias e olha a quantidade de raízes que elas já liberaram. Elas já estavam fincadas no substrato, eu só retirei mesmo para poder fazer essa demonstração aqui para você do tanto que esse substrato enraiza as suculentas. E todo mundo que cultiva suculenta, cactos e plantas de uma forma geral sabe que a planta estando com a raiz boa, forte, é sinal de que a planta vai desenvolver tudo que ela precisa e até menos suscetível ao ataque de praga, porque planta com raiz forte, nem praga e nem doença chega nela. Porque é através da raiz que ela faz toda a nutrição dela, né? Pega todo o alimento que ela precisa e cresce forte e saudável. Há 15 dias atrás eu podei algumas mudinhas de letícias e coloquei nesse substrato. E olha para você ver, ó, até as mudinhas bem pequenininhas mesmo já estão lotadas de raízes, né? Então eu estou fazendo esse vídeo de hoje justamente para mostrar para você que você não precisa gastar com um substrato caro para você ter plantas bonitas. Essa cuia cheia aqui de letícia, por exemplo, são mudinhas que eu fiz através de outras letícias, coloquei aqui neste substrato e em questão de poucos dias já enraizaram todas. Então, qualquer uma que eu puxar aqui vai estar cheia de raízes como essas que você viu no início do vídeo. Vou mostrar para você mais algumas suculentas durante o vídeo, né, que desenvolvem bastante nesse substrato. E logo na sequência eu vou mostrar para você como preparar esse substrato aí sem gastar nada, se você tiver todos os produtos que eu vou mostrar para você. Aí eu me empolguei aqui com as informações e caso você seja novo e nova por aqui, tá? O meu nome é Marcos, sejam todos bem-vindos. Tanto você que é novo e nova por aqui, quanto você que já acompanha o canal. Tudo bem com você, né? Espero que sim. E se estiver gostando do conteúdo, eu já vou te pedir para deixar o joinha para você não esquecer e também compartilhar esse vídeo aí com quem gosta de planta. Se não for inscrito ou inscrita por aqui, se inscreva, porque aqui tem sempre dicas importantes e preciosas aí para quem cultiva a planta, tá bom? Então, ó, vamos seguindo então. Como você pode ver aqui, ó, mudinhas pequenininhas, lotadas de raízes e tudo isso neste substrato que é bem confortável para elas. Porque o que a suculenta precisa para desenvolver? Realmente, quando a gente fala de um substrato bom, não significa que seja um substrato caro. Esse substrato, para você ter uma ideia, aqui eu consigo todo o material que eu uso nele. Esse que eu fiz dessa vez para apresentar para você, principalmente, até o carvão, eu achei num local aqui onde o pessoal queimou umas madeiras e acabou deixando muito carvão lá. Então eu fui lá e peguei e consegui fazer um substrato totalmente de graça e olha para você ver o tanto que as plantas desenvolvem nele. Tem pessoas que reclamam muito dessa pele aqui, ó, que ela não vai para frente no cultivo e aqui ela é cultivada num substrato caseiro totalmente de graça, totalmente gratuito. E o que um substrato precisa ter para ele ser considerado bom? Ele precisa ser drenante, aerado, né, poroso, onde tanto a planta quanto todos os seres vivos que habitam ali naquele substrato consiga andar ali naquele substrato, fluir por ali. Porque quando você fala em substrato aerado, significa que lá no meio da terra tem ainda ar, tem ali passagem de ar entre tudo que está ali para os seres vivos movimentar ali no meio e também as raízes das plantas, né? Então, quando você coloca um substrato muito compactado,
planta nenhuma vai desenvolver, por mais que ela seja brotadeira, como é o caso dessa antico aqui, ó. Se ela estiver num substrato compactado, as raízes não vão conseguir desenvolver, por consequência o caule também não vai pegar nutriente, não vai levar nutriente para as folhas, não vai ter nutriente nem para chegar na floração ou na brotação. Então, quando você vê uma planta brotando, florescendo, significa que o substrato está bom e através das raízes estão chegando nutrientes para a planta em geral, né? Tanto raiz, caule, folhas, flores e até para os frutos, né? No caso das frutíferas. E aí, às vezes, a gente deixa dica aqui de suculentas que brotam muito, né? Que dão muitas mudas, mas elas vão dar muitas mudas e vão brotar, como o caso dessa Pink Pride aqui, ó. Se ela estiver num substrato confortável para ela, né? Onde as raízes delas estão desenvolvendo no geral. Posso falar isso para você, porque aqui no nosso cultivo, de vez em quando eu faço um teste aqui para replantar algumas suculentas para ver como estão as raízes, né? E costuma às vezes ter planta aqui com a raiz tão forte que às vezes eu vou pegar uma muda ali do vaso para montar um outro arranjo, para fazer um replante. Quando eu puxo uma planta, as outras saem todas juntas, porque as raízes elas estão entrelaçadas ali naquele substrato. E quem acompanha o canal vê aqui o desenvolvimento a cada semana. Então a gente posta vídeo aqui por semana, né? Os vídeos maiores. Então a gente vê aqui o desenvolvimento por semana. Tem planta que eu mostro numa semana, na outra ela já cresceu muito, já desenvolveu. Às vezes eu preciso até replantar, mudar de vaso, porque crescem muito realmente e desenvolvem muito, né? Então tem pessoas que falam assim, ô Marcos, por que as minhas plantas não desenvolvem? Por que as minhas plantas não crescem? Eu dou o melhor adubo, eu faço a adaptação ao sol, eu dou a água do jeito certo, mas elas não desenvolvem. Então pode ser a questão do substrato, né? Porque elas precisam realmente estar confortáveis ali para poder desenvolver. Como você pode ver aqui, ó, essa Orion aqui, ó, ela cresce muito, ela desenvolve na coloração e olha para você ver, ó, tá liberando haste. Aqui também, ó, tem essas aqui que são cubanitas, que são suculentas, ó, que vão crescendo e dando mudas. Olha para você ver a quantidade de muda que ela está liberando. Então isso aqui, só de olhar para uma planta dessa, eu sei que o substrato está confortável para ela e está de acordo com o que elas precisam para desenvolver. Porque através da raiz é que ela vai pegar o nutriente que ela precisa, levar para a planta mãe e levar para a plantinha também que está brotando nela, né? Para as plantas filhotes aqui, ó. E muitas vezes também a planta ela está muito atacada de praga, né? Cochonilha, pulgão, fungo e outras coisas aí. E a gente não entende por quê, porque a gente dá tudo o que precisa e a planta está ali cheia de praga. E às vezes é porque o substrato está muito compacto, muito compactado, duro, e a planta não está desenvolvendo a raiz e não consegue levar nutriente para a planta. Então as pragas em si, elas percebem que aquela planta está doente, que ela não tem nutriente o suficiente e precisa matar aquela planta. Então a função da praga é realmente matar a planta doente. Então se você coloca uma planta num substrato bacana, que vai deixar ela desenvolver tudo, como o caso dessa mamilária aqui, ó, que está liberando já broto aqui, ó, brotação. Então, quando você olha e vê uma brotação, você já percebe que a planta está desenvolvendo e que ela está gostando ali do substrato. Então, para isso acontecer, o substrato realmente precisa estar confortável, drenante, para elas crescerem tanto as raízes quanto a planta. Porque eu não sei se você já reparou, mas tem planta que ela demora a crescer para cima, porque ela está primeiro crescendo para baixo, fincando bastante raiz ali no substrato. Então, para isso acontecer, o substrato tem que estar realmente bem aerado ali para aquela raiz correr ali no meio daquela terra, no meio daquele preparo, né? E aí ela vai crescer e entregar para você tudo o que você espera dela. E você sabe que o substrato ele ficou bom, ele ficou bacana, é quando você passa muito tempo sem fazer um replante de uma suculenta e de uma outra planta. Quando você vai replantar, aquele substrato ainda está macio, né? Vamos assim dizer. Ele não está duro, compacto ali dentro do vaso. As suculentas em si, elas precisam desse substrato. Se você for lá e der uma cutucada ali com a colher, ou com a mão, ou com qualquer coisa, e perceber que aquele substrato não está macinho, que ele está muito compactado, é hora de você fazer a troca e colocar ali alguns ingredientes que vai deixar
aquele substrato mais fofinho, vamos assim dizer, né? Mais macio ali para a planta desenvolver todo o potencial dela e todas as raízes dela. E é muito importante essa observação porque o normal de uma planta é você plantar ela e ver ela desenvolver de alguma forma, crescer, brotar, como é o caso desse Cotyledon pendense aqui, ó. No caso aqui, o certo é você olhar uma planta dessa e ver ela engrossando, né, engordando as folhinhas, crescendo o caule. No caso aqui é tipo um cipózinho, mas é um caule, né? Então você precisa ver os brotinhos saindo, como no caso aqui, ó, vários brotinhos saindo para todo lado, folhinhas novas. Então você precisa olhar para a planta e ver algum desenvolvimento. Se você olhou para a planta, passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas e ela está do mesmo jeito, pode ser que ela não está gostando ali do substrato e você precisa mudar aquele substrato, né? Dar uma alterada nele. Então é bem importante essa questão da observação para ver se a planta está desenvolvendo com o passar dos dias, né? Se você deu ali a quantidade de água suficiente, sol, a adubação e ela não desenvolve, então é necessário dar uma atenção aí para o substrato, se está faltando alguma coisa ou se está tendo alguma coisa em excesso ali, né? Esse substrato caseiro que eu faço ele aqui totalmente de graça, ele é tão bom que até mesmo as mudinhas que a gente faz por haste, elas enraizam de todo jeito. Essa daqui mesmo enraizou na ponta e enraizou no meio dela onde encostou no substrato. Isso aqui é garantia de planta forte e de planta que vai crescer bastante e desenvolver. E muitas vezes também a gente deixa dicas aqui de suculentas que são consideradas mais fáceis de cultivar, né? As que brotam muito, desenvolvem muito. Mas para qualquer uma delas também desenvolver, precisa aí do substrato estar confortável e agradável para elas também. Então agora na sequência eu vou mostrar para você aqui um passo a passo de como preparar este substrato caseiro e que para a gente aqui ele sai totalmente de graça, né? Sem custar nada. E mesmo que você precise comprar um produto ou outro, eu te garanto que vai ser o substrato mais baratinho aí que você vai fazer na sua vida. E vai provar para você que o substrato não precisa ser caro para ser bom. E aqui, ó, está tudo o que eu preciso aí para fazer, então, o nosso substrato caseiro aqui. O primeiro ingrediente, ou produto que não pode faltar em nenhum substrato, é a terra, né? Essa terra aqui é uma terra de quintal, que a gente consegue tirar aqui num pedacinho de terra que a gente tem no quintal aqui. A gente coa ela para ficar bem coadinha, bem limpinha. E junto com ela também não pode faltar o carvão triturado, né? Nesse substrato caseiro também não pode faltar então o isopor triturado, que é bem trituradinho mesmo. A gente tritura ele no liquidificador que a gente tem aqui para jardinagem, coloca um pouquinho d'água, coloca alguns pedaços e vai triturando ali. Para não fazer muita bagunça, precisa molhar, né? E aí fica bem bacana. Nesse substrato caseiro também, eu coloco aqui a terra de mato, que é folha triturada, que é aquela folha que já passou pela transformação, pela decomposição lá no meio do mato, né? Porque a palavra substrato, ela significa matéria em decomposição, matéria em transformação. Aqui também eu não deixo faltar agora no substrato que a gente prepara o caseiro, a casquinha da mamona. Quando a gente prepara a torta de mamona, a gente vai lá e passa na peneira e tira esse excesso de casca e separa ele para colocar no substrato, porque vai ajudar bastante na drenagem. E no substrato caseiro que sai totalmente de graça aqui para mim, ó, eu coloco aqui o adubo da casca de ovo, casca de banana e a torta de mamona. Tudo bem triturado ali no liquidificador velho de jardinagem. E aí eu separei aqui, ó, 200 gramas para colocar nessa quantidade. Eu fiz a torta de mamona aqui para o vídeo anterior aí, se caso você quiser ver, tem no vídeo anterior como preparar a torta de mamona, né? E aí eu separei aqui essa quantidade para colocar nesse substrato caseiro, ó, um potinho de margarina. Como é levinho, então aqui já dá umas 200 gramas, eu já pesei e foi 200 gramas que deu. Então agora eu vou juntar tudo isso aqui numa baciona aqui que eu faço o preparo do substrato. E normalmente as pessoas me perguntam qual a medida de cada coisa, né? Aqui foi só um exemplo, mas normalmente quando eu vou preparar o substrato, depois que está tudo prontinho, que eu já preparei e vou mostrar para você, aí lá no final eu vejo se precisa colocar mais terra. Então é só a terra que eu vou acrescentar depois um pouco mais. Mas para esse preparo, para passar para você a dica,
Eu vou colocar então aqui, ó, 3 quantidades de terra, né? E essa terra aqui, ela fica num cantinho aqui, onde a gente já joga lá alguns pedaços de carvão, algumas cascas de ovos, né? Para poder já começar a decomposição ali. Então, quando eu vou preparar, eu já vou lá e pego e coo mesmo só para tirar o excesso de alguma coisa que possa estar por ali. E trago ela coadinha, ó. Como você pode ver, uma terra ótima e terra de quintal mesmo. Caso você não tenha quintal, você pode ver um terreno baldio, um local onde você consiga tirar terra. Tem que preparar, ó, porque só a terra forma essas pelotas. E isso aqui, se você plantar uma planta nela, depois com o passar do tempo ela vai endurecer e compactar. Então é para isso que a gente coloca algumas coisas, como no caso aqui do carvão triturado. O nosso aqui, ó, eu trituro ele, passo na peneira também para tirar o excesso do pó, né, para não ir muita farinha para o substrato. Dou uma leve molhada também para não subir aquele poeirão na hora de preparar o substrato. Então, para quem não tem ainda a palha de arroz carbonizada, pode colocar uma medida a mais do carvão, né, para substituir a palha de arroz carbonizada. E como eu falei para vocês, esse substrato aqui ele está saindo totalmente de graça para mim, porque até o carvão dessa vez eu consegui ele num local onde eu passo fazendo caminhada, e o pessoal tinha colocado fogo nos troncos, nos galhos de árvore lá, mas eles não iam usar o carvão, ele ia ficar lá mesmo, né? Então eu aproveitei e peguei bastante sacolada de carvão para poder preparar esse substrato aqui. Então pode acontecer isso com você também, né? Tá passando e ver carvão limpo aí em algum local que teve alguma queimada. No caso do isopor, eu vou colocar então aqui, ó, uma medida do isopor, mas caso você não tenha a perlita na cidade que você mora, então você pode substituir a perlita pelo isopor. Nesse preparo aqui eu vou colocar uma medida, né, do isopor triturado, porque eu vou colocar a terra de mato, que é essa folha já em decomposição, que deixa o substrato bem drenante, bem macio, bem poroso, né, que é aquele substrato que qualquer hora que você põe a mão nele, você consegue afundar o dedo ali e mexer naquele substrato. Ah, e detalhe também, se a sua região chove muito, principalmente no inverno e outono, aqui não chove, então é por isso que a gente usa essa parte aqui no substrato. Mas se chove muito aí, você pode então colocar uma medida a mais então do isopor no lugar dessa terra de mato. Ou substituir a terra de mato, ó, pela casquinha da mamona. No caso aqui a casquinha ela não vai servir de adubo, porque o adubo da torta de mamona ele se concentra na semente, né? Então quando você bate tudo junto ali, tem as casquinhas também, mas o adubo está concentrado na semente. Aqui é só a casquinha mesmo. E ela nem junta praga ou doença, porque como ela tem a toxina, então praga nenhuma vai chegar por aqui e ficar por aqui. Aí um detalhe muito importante também, essa palha aqui, ó, essa casquinha da mamona, ela pode substituir a areia no substrato, né? Porque essa casquinha aqui, ela vai ajudar a proteger a sua planta de nematóides. Então, excelente dica aí e faz o substrato ficar muito bom mesmo. Em relação à questão do adubo, ó, 200 gramas mais ou menos aqui do mix de adubo, que é um mix de casca de ovo, casca de banana e a torta de mamona, tudo triturado aí no liquidificador. Como a gente grava conteúdo aqui para o canal direto, então a gente tem um liquidificador aqui só mesmo para o canal, só mesmo para a jardinagem, né? Então, a gente tudo que vai preparar, prepara nele, porque ele é só mesmo para o quintal aqui, para a jardinagem e para os conteúdos do canal. Aqui no caso eu estou mexendo aqui com a colher de pedreiro, que é o que eu uso para preparar o substrato na bacia, mas quando a gente prepara muito, a gente prepara lá com uma enxada mesmo, né? Puxando e misturando ali com a enxada. Então, é só mesmo uma dica para você que está assistindo, mas você pode preparar do seu jeito aí. O importante é misturar bem todos os produtos aqui, para deixar esse substrato bem drenante e bem bacana aí, para as suculentas, cactos e plantas desenvolverem as raízes delas, como você viu aí durante o vídeo, né? Muitas raízes nas suculentas e isso vai garantir que elas vão desenvolver no geral, tanto na questão da brotação, multiplicação, crescimento e floração, que é o que a gente tanto gosta também, né? E como você viu enquanto eu estava preparando, o isopor estava molhado, o carvão estava molhado, então o substrato ele está um pouco úmido, mas mesmo úmido você pode ver aqui, ó, eu tento apertar ele para fazer aquelas pelotas, né? Quando você aperta a sua terra, e olha para você ver, ele já vai se desmanchando na mão, não dá nem para apertar. Então, isso aqui mostra que ele ficou excelente, bem drenante e bem bacana aí
para as plantas desenvolverem as raízes dela, pegar todos os nutrientes necessários que está aqui nesse substrato e desenvolver no geral. E como você viu aí, ó, durante o preparo, todo produto que a gente consegue fácil aí ao alcance das mãos, sem precisar gastar. Caso você precise comprar um produto ou outro, mesmo assim, ainda vai ficar bem baratinho o seu substrato, porque nós que cultivamos suculentas e cactos principalmente, toda semana sempre chega aí uma planta nova, então haja substrato aí para poder plantar e replantar todas essas suculentas, né? Então a gente tem que dar um jeito de preparar aí e fazer o nosso substrato para não gastar tanto com o substrato, porque senão haja dinheiro, né, para tanto substrato. E eu ainda coloquei muita coisa aqui, porque tudo que eu coloquei eu consigo com muita facilidade aqui, né, onde eu moro. Mas se caso você ainda não consiga alguns desses produtos, você conseguindo aí a terra, o carvão triturado, o isopor e o adubo, qualquer planta sua já vai desenvolver muito bem. Desses produtos todos que eu mostrei aqui, o único que realmente não tem como substituir é o carvão triturado, porque o carvão triturado ele vai agir na sua planta como uma esponjinha ali, sugando os adubos, os nutrientes que você joga por ali e vai liberando aos poucos. Então isso melhora demais aí a qualidade do solo, né? E o carvão também ele age como antifúngico no seu substrato, né? Ele vai ajudar a proteger aí um pouco mais a proliferação de fungo no seu substrato. Então, uma coisa que não pode substituir é realmente o carvão. A mamona também tem região que não tem mamona, então você vai ver aí alguma coisa que dê uma casquinha bacana para você incluir ali no meio aquela casquinha, né? Para poder ajudar a deixar aí o substrato mais drenante e bem mais airado aí para sua planta jogar as raízes ali e desenvolver a raiz ali dentro daquele substrato no meio daqueles produtos. E hoje eu falei muito de raízes porque realmente a raiz ela é a parte mais importante da planta, né? Se a raiz está bem, a planta toda vai bem, trazendo para você tudo o que você espera dela. Então por isso é tão importante um substrato bem confortável realmente, onde essas raízes vão fincar ali e vai pegar todo o nutriente para levar para o tronco, para as folhas e também para a floração e brotação futuramente, né? E com esse substrato, com certeza, você não vai achar difícil cultivar nenhuma planta, nenhuma suculenta, porque você vai dar uma qualidade de vida muito boa para elas. E toda vez que você fincar o dedo ali naquele substrato, você vai perceber que ele está bem confortável, tanto para ela quanto para o seu dedo ali naquele momento do teste. E lembrando aí que suculentas precisam de algumas horas de sol, né? De 3, 4, 5 horas de sol para ficar bem e saudáveis. Mesmo o substrato sendo drenante e muito bom, a rega é só regar quando o substrato está seco mesmo. Nos períodos mais quentes, a gente rega aqui, por exemplo, a cada 5 dias. Agora, no inverno, a gente rega aí para mais de uma semana. É só mesmo quando o substrato seca. Em relação ao carvão e o isopor, normalmente esses dois produtos eles ajudam a controlar a temperatura do substrato. Então isso vai ajudar a formar um ambiente muito agradável aí para sua planta desenvolver. Provavelmente você já percebeu que quando você recicla aí um vaso e faz ali um vaso de isopor, por exemplo, a planta desenvolve muito bem nele. É porque esse material ele mantém aquele local mais térmico, né? Com uma temperatura mais agradável para a planta. Em relação ao substrato, é o substrato que nós estamos usando aqui no momento e é para ficar como uma dica mesmo aí para você, né? Mas você pode colocar algum produto ou tirar algum produto, né? Caso você queira. Pode ser que durante o vídeo, durante as informações, eu deixei de falar alguma coisa que você precisava ouvir. Então, se ficou dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida, tá bom? E se você gostou do vídeo e não foi inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar um joinha. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp com os seus amigos e familiares aí que estão precisando também de uma dica de substrato, né? Caseiro, econômico e talvez até mesmo gratuito, né? Se tiver todo o produto lá que eu mostrei aqui hoje. Aí se você ficou até o final do vídeo, deixa nos comentários assim, Marcos, eu vou fazer esse substrato. Eu quero deixar um abraço especial hoje para Isabel, né, que deixou nos comentários aí pedindo para fazer o substrato caseiro. E também deixar um abraço aí para todas as pessoas do Rio de Janeiro
que tem participado aqui me pedindo para mandar abraço, né? Então um abraço aí para todos os cariocas e fluminenses. E um abraço aí para você que ficou até o final do vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.